Se você já estudou o Código Penal todo, você vai relembrar. Se você ainda não estudou, você vai aprender algumas coisas e por aí vai. Na tela para vocês, primeira questão, quem quiser mandar no chat aí, pode ficar à la vontade, pode mandar bala aí. Considera o seguinte caso hipotético. Cantiferes, rapaz, esses caras que elaboram questão, eles têm umas criatividades. Cantiferes, no dia 20 de outubro de 2020, no município de São Paulo, utilizando-se de um 38, ameaça matar Artêmios. Veja só. E o obriga a lhe entregar seu relógio. Isso aqui é roubo, né? Isso aqui é artigo 157, inclusive. Hoje eu sou ladrão, artigo 157. Isso aqui é o crime de roubo. Subtrair para si ou para outra coisa alheia, móvel mediante o uso de força, reduzindo a capacidade de ação ou reação da vítima. É isso. Após conseguir o objeto, Cantiferes foge, sendo capturado antes do oferecimento da denúncia no município de Guarulhos, ainda na posse do armamento e do relógio. Diante desta situação e nos termos do CPI, é correto afirmar o quê? O que aconteceu aqui, cara? O que aconteceu aqui? Estão conseguindo me ouvir? Que está dizendo que está dando um bug aqui. O que foi que aconteceu? Veja só. O cara ameaçou o Artêmios no município de São Paulo, com um revólver calibre 38. Passa o relógio, rapaz, vagabundo, que ele chama a gente de vagabundo, né? Quando vagabundos são eles. Passa o relógio, artigo 157, crime de roubo. Aí o cara deu o relógio, ele fugiu lá para Guarulhos. Chegando em Guarulhos, ele foi. Desliga o microfone aí, senhores. Microfone. Tem alguém com o microfone ligado. Aí tem. O Jorge Gonçalves. Já desliguei aqui, cidade. São difíceis. Beleza? Aí o que aconteceu? Ele roubou em São Paulo, pegou lá em Guarulhos. Bote no chat aí, o que foi que aconteceu aqui? Admite-se a aplicação do estado de necessidade como excludente. Ave Maria, se alguém marcar a letra A aqui, pode mandar mudar de carreira. Pode passar a estudar aí abobrinha, vai estudar para ser técnico administrativo do Tribunal de Contas, sei lá, que não dá, né? O crime foi consumado no município de Guarulhos. Olha a letra D. O crime foi consumado no município de São Paulo. Letra C. Admite-se a aplicação do arrependimento posterior. Primeiro, para ter arrependimento posterior, que é o artigo 16 do Código Penal, para se ter arrependimento posterior, você precisa, por livre e espontânea vontade, devolver o bem, restaurar o dano antes do oferecimento da denúncia. O que é que aconteceu aqui? Após conseguir o objeto, ele foi capturado, ou seja, ele não quis devolver. Então, nós não temos como aplicar o instituto do arrependimento posterior aqui, também chamado a ponte de prata, né? O que é a ponte de prata? São aqueles elementos que acontecem para atenuar a ação ou omissão feita. Já na ponte de ouro, que é onde nós vamos ter o artigo 15, arrependimento eficaz e desistência voluntária, você evita que o resultado seja consumado. Está nas minhas aulas de penal aí, quem sabe, né? A ponte de ouro e a ponte de prata. Então, não cabe artigo 16 aqui. Na letra E, admite-se a aplicação da desistência voluntária, foi o que eu acabei de dizer. Na desistência voluntária, o cara, ele cessa de livre e espontânea vontade a consumação, evita a consumação do crime, né? A ponte de ouro aqui, ó. Ponte de ouro aqui, na letra C, ponte de prata. Beleza? E aí, senhores, o crime foi consumado em Guarulhos ou foi consumado em São Paulo? Todo mundo marcando aqui, letra D de doido, maluco, bisonhão. O crime foi consumado em São Paulo. Muito bem. Professor, por que o crime foi consumado em São Paulo? Sabe por que o crime foi consumado em São Paulo? Porque essa questão aqui, ela trata do artigo 6º do Código Penal. Poxa, que diacho de doideira que tá dando aqui no... Rapaz, mas meu computador, ele tá ficando completamente louco. Poxa, tá dando um tiro de sair esse negócio verde aqui, que eu não... Uma inseto aqui, de onde foi que surgiu isso aqui, meu pai do céu? Artigo 6º do Código... Rapaz, cara, que coisa chata, velho. Estou começando a ficar irritado já. O artigo 6º do Código Penal. O artigo 6º do Código Penal. Nós temos aqui, ó, o conceito de lugar do crime. Lugar do crime. Lembrando, senhores, que as questões eu coloco, mas eu respondo junto com vocês, viu? Eu não respondo antes, não. Aqui é na tora mesmo. Aqui nós temos o lugar do crime. Nós vamos ter aqui a teoria da ubiquidade. Quem sabe o que é a teoria da ubiquidade? Considera-se praticado o crime no momento, no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, bem como onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. De novo, considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão. Onde ocorreu a ação ou omissão aqui? No município de São Paulo, foi onde ele efetuou o roubo. Bem como onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nesse caso aqui, o crime foi consumado, foi agido e consumado. Nós temos todas as fases do intercrimes aqui. Ele cogitou, preparou, executou quando apontou a arma e consumou o crime no momento que o cara passou o relógio. Nós temos todas as fases aqui do artigo 14 do intercrimes aqui, completo, beleza? Crime consumado no município de São Paulo. Beleza? Eu estou dando essas explicações aqui para você relembrar de muita coisa. Exatamente, luta.
Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Lembrando que o tempo, teoria da atividade, lá no artigo 4º do CP. Beleusas. Então, a primeira questão, gabarito, letra D de doido. Segunda questão, senhores. Figure que o indivíduo tenha cumprido 6 anos de prisão por um crime cometido no estrangeiro. Eu estou gravando, diz que eu estou gravando, tô. Por esse mesmo crime, tal indivíduo é regularmente julgado e condenado pela lei penal brasileira a pena de 8 anos de prisão, mas ainda não cumprida. De acordo com a regra do artigo 8º do Código Penal, é correto afirmar que ele, em território nacional, então veja, ó, o cidadão ele foi condenado a um crime e cumpriu 6 anos lá. Digamos que foi na França. Ele roubou lá uma loja. Ficou 6 anos preso. Beleza? Só que o crime que ele cometeu na França, o brasileiro lá que cometeu na França, tem pena de 8 anos no Brasil. Então, ao entrar em território nacional, o que acontece? Aí é muito fácil de você memorizar. Se o crime que ele cometeu lá tem uma pena X, e no Brasil tem a mesma pena X, são penas iguais, o que ele cumpriu lá, se ele já cumpriu X lá, ele cumpriu X aqui, ele não cumpre mais nada. Porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante, se o crime que ele cometeu lá tem uma pena inferior ao Código Penal brasileiro, o que é que você vai fazer? Você vai abater. Então, se no Brasil ele seria condenado a 8 anos, como lá ele já cumpriu 6, aí a conta é fácil, 8 menos 6, aí você fecha os olhos e marca que ele cumprirá 2 anos de prisão em território nacional. Beleza? Quando as penas são iguais, se ele já cumpriu lá, ele não cumpre mais aqui, sob pena de bis in idem, né? Para ele não pagar 2 vezes pelo mesmo crime. Tranquilidade? Agora, como as penas são diferentes, você só abate, digamos assim. É como se tivesse um saldo devedor ainda, de 2 anos. Então, ao entrar no Brasil, ele cumprirá 2 anos de prisão. Tranquilidade? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil. Exatamente. É o que diz o artigo 8º, como o próprio enunciado aí nos informa. Beleza, senhores. Vamos para a questão de número 3. É uma aula rapidona. Aqui é para sexta-feira, né? Para a gente passar 2 horas aqui, né? Só para a gente relembrar aqui de alguns conceitos, de algumas coisas. Tá. Considera a seguinte situação hipotética. Em razão do aumento nos casos de furto no país, foi publicada, cadê? Foi publicada em 10 de abril de 2020, lei penal prevendo que, durante o período de 1º de maio do mesmo ano até 31 de dezembro, de maio até dezembro, a pena do crime de furto seria de reclusão, só que de 2 a 5 anos. Por quê? Porque o que diz o crime de furto? Artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Ponto. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Ponto. Artigo 155 do Código Penal, crime de furto. Qual é a pena do crime de furto? Reclusão de 1 a 4 anos. Só que fora-se criada uma lei que disse que no intervalo de tempo entre maio e dezembro, este mesmo crime vai ter uma pena de 2 a 5 anos. Aumentou 1 ano ali no intervalo, no interstício. Beleza? Beleza. Findado este tempo, volta para a pena original, de 1 a 4 anos. Beleza? Beleza. Então, veja bem que Mário, no dia 18 de 7 de 2020, ou seja, você faz a linha do tempo. Ó, quando foi que a lei entrou em vigor? No dia 1º de 5 de 2020. Onde ela deve cessar os seus efeitos? Lá em 31 de 12 de 2020. É o que diz o enunciado. Aí o indivíduo aqui, o meliante, praticou no dia 18 do 7. Olha o mês 7, onde é que está? Então, no mês 7, onde ele praticou, ele está dentro do período desta lei temporária. Por que temporária? Porque ela tem dia para começar e dia para terminar. O exemplo típico de lei temporária no Brasil, Lei Geral da Copa. Não teve a Copa do Mundo no Brasil em 2014? Durante o período da Copa do Mundo, foi-se criada uma lei para preservar o evento. Então, ali é uma lei temporária. Ela foi dita, ó, vai começar no dia X e vai terminar no dia Y. Isso é uma lei temporária. Beleza? Então, no dia 18 de 7 de 2020, ele praticou o crime de furto simples. Todavia, contudo, entretanto, porém, não obstante, diante da morosidade, professor, o que é morosidade? Demora. Do poder público, ele só veio a ser denunciado pelos fatos lá em 20 de janeiro de 21. Opa, peraí, ó. Ele só foi denunciado no dia 20 de janeiro de 2021. Ah, professor, eu entendi. Então, no dia que ele foi denunciado, já tinha passado a lei. Não tinha? Tinha. Quando ele foi denunciado, a lei já tinha acabado. Beleza? Beleza. Então, vejamos, de acordo com o Código Penal, Mário, se condenado, estará sujeito à pena de reclusão de lá no dia 20 de janeiro. Lembrando que no dia 31 de dezembro, findou essa lei temporária. Ou seja, os crimes praticados depois deste período voltam para o período original de 1 a 4 anos. Só que o que é que você tem que se ligar aqui? Aqui nós estamos lá no artigo 3º do Código Penal, senhores. Lá no artigo
3º do Código Penal, quando fala da lei excepcional e da lei temporária. Mesmo findados o período de sua atuação, o cara que praticou o crime durante o período de sua vigência estará sujeito a ela. Então, mesmo que ele seja condenado depois do fim da lei temporária, ele vai ser submetido à pena que estava combinada no período da lei temporária, pois quando ele praticou o crime, ao tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Quando foi que ele praticou o crime? Durante o período de vigência da lei temporária. Tranquilo, meus amores? Durante o período da lei temporária. Então, não importa se ele foi denunciado depois, se ele foi condenado 3 anos depois. O que é que eles vão lembrar? Certo, mas quando ele cometeu o tempo do crime, teoria da atividade, artigo 4º, quando foi que ele cometeu? Foi no período de vigência de uma lei temporária. Então, a ela ele estará sujeito. Então, qual é a pena que ele vai cumprir? A pena que estava definida pela lei temporária. De 2 a 5 anos, em virtude da ultratividade de quê? De lei temporária. Olha a diferença para a letra E. A letra E diz lei excepcional. Lei excepcional é em casos de fortuitos. Ela não tem um prazo para acabar. Ela é definida, mas você não sabe quando que ela vai acabar. Por exemplo, vai que o Brasil entra em guerra. Tá entendendo? Vai ser criada uma lei excepcional. Quando é que essa lei acaba? Quando acabar a guerra. Só que ninguém sabe quando é que a guerra vai acabar. Beleza? Já a lei temporária, não. Lei temporária, ela tem começo e fim. Ele diz, durante o período de 1º de maio, aqui começa a lei temporária. Até 31 de dezembro. Aqui encerra a lei temporária. Ela tem começo e fim, é temporário. Se você não souber quando ela acaba, aí é lei excepcional. Show de bola? Letra D, de doido, maluco, de novo também, por coincidência. Tranquilo, senhores? Dúvidas? Mesmo revogados punem crimes cometidos durante sua vigência. Exatamente. Beleza? Acho que já foram 3 de aplicação da lei penal aí, né? Vamos pular agora para, acho que é a teoria do crime, se eu não me engano. Maria Marta, endividada e reincidente no crime de furto, artigo 155, lembra, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, ponto. Cometeu outro furto em uma loja de joias situada no centro comercial de Rio Verde, local onde fazia faxina por contratação temporária. Dias depois, a loja detectou o sumiço da referida joia e alertou a polícia local para que iniciasse a investigação. Temendo ser denunciada por crime de furto qualificado e a fim de reduzir os danos de sua conduta, Maria Marta poderá... Ela furtou, tá entendendo? A loja percebeu e chamou a polícia para iniciar a investigação, para descobrir quem foi que furtou a joia. Como ela já é reincidente, o que ela pensou? Rapaz, vai dar merda. Vai dar merda, vai. Então, o que ela pensou? Rapaz, quer saber? Para eu não ser denunciado, eu tô lendo denunciado. Eu tô com medo de ser denunciada pelo crime de furto qualificado. Então, para que eu possa reduzir os danos causados pela minha conduta, o que é que eu posso fazer? Enfrentar o processo penal? Alegar crime impossível? Artigo 17? Não, né? Não tem como alegar crime impossível aqui, né? Quando é por propriedade como é, meu Deus? Absoluta em propriedade do objeto e do meio. Esqueci o textozinho do artigo 17. Ela praticou furto enquanto estava sob território. Não, aqui não é crime impossível, né? Artigo 17. Quem souber, me lembra aí. Alegar crime culposo? Culposo, ela roubou porque ela quis. Ela não foi sem querer que ela furtou. Ela furtou porque ela quis. Defender seu ato como excludente de ilicitude, rapaz. Aí você pensa, professor, mas essa questão aí é muito ridícula. Pois é, PC Goiás 2023. Para você pensar, não, professor, mas isso aí não cai numa prova de agente de policial penal. Prova de agente da Polícia Civil de Goiás em 2023. Essa questão estava lá, para você perceber. Aí a letra E, usar de arrependimento posterior, devolvendo o objeto furtado antes, aqui é a parte chave, antes do recebimento da denúncia, para que obtenha direito à redução da pena de 1 a 2 terços. Aqui encaixa, papai. Aqui encaixa. Baseado aqui pelo artigo 16º do nosso querido Código Penal, lá no Instituto do Arrependimento posterior. Você sabe por que é posterior? Porque foi depois que ela cometeu o bisonho. Arrependimento posterior. Lembra que nós temos a ponte de prata. O que é a ponte de prata? A ponte de prata vai fazer com que você atenue, com que você diminua o ato que você cometeu. Então, ela vai sofrer a penalidade prevista pelo crime, pelo artigo 155. Só que o Código Penal diz o seguinte, rapaz, se tu reparar o dano, se tu devolver o que tu furtou, lembrando que só cabe em furto, viu? Só cabe em furto. Anotem, por favor. Quando eu peço para você anotar uma coisa, porque isso aqui caiu em prova, anotem. Arrependimento posterior não cabe em roubo. Só cabe em furto. Professor, por quê? Porque furto não tem violência, seja ela própria ou imprópria.
Tá entendendo? Violência própria. A violência de fato, violência imprópria, quando você reduz a capacidade da vítima, como, por exemplo, apontar uma arma para ela. Tá entendendo? Para caber arrependimento posterior, você não pode ter agido de violência. Então, se não pode agir de violência, não cabe no artigo 57 roubo. Só cabe aqui no 55 de furto. Anote isso aqui é bizu e muita gente escorrega. Não cabe arrependimento posterior em roubo, só em furto. Show? Show. Então, se você não agiu com violência, se você reparar o dano ou restituir a coisa, como é o caso da joia, reparar o dano, se você consertar sua porta lá que você jogou uma pedra para roubar, para furtar, ou então, no caso, restituiu a coisa furtada, devolveu a joia, antes do recebimento da denúncia. Se a polícia inicia a investigação, descobre que foi Maria Marta e oferece a denúncia para o Ministério Público, a partir desse momento não cabe mais arrependimento posterior. Então, você vai se concentrar. Você não pode ter agido com violência, certo? Não pode ter agido com violência. Você precisa restituir a coisa ou consertar, ou reparar os danos. E o principal tem que ser de livre e espontânea vontade, né? Você não pode ser coagido a fazer isso, tem que ser de livre e espontânea vontade. E o quarto ponto, antes do recebimento da denúncia. Se qualquer um desses 4 elos quebrarem, não cabe arrependimento posterior. Professor, o que vai acontecer com ela? Ela vai cumprir. O juiz vai dosimetrar a pena de que maneira? De 1 a 4 anos, que é a pena prevista no crime de furto, com a redução de 1 a 2 terços. 1 terço é menos, 2 terços é mais. Então, quanto mais próximo, quanto melhor, quanto mais rápido ela devolver, maior será a aplicação dessa redução. Quanto mais tempo ela demorar, menor será essa redução. Então, se o juiz der 2 anos, ela pega 2 terços, você faz 2 vezes 2, 4, dividido por 3, dá 1 ano e 4 meses. No máximo aí que ela vai fazer vai ser convertida em pecúnia. Vai pagar a cesta básica, vai pena alternativa, ou seja, nem para cadeia não vai. É a maneira do direito penal tentar te ajudar. Tranquilidade? Tranquilidade. Mas isso aqui eu acho que é impossível, né, senhores? Desenhadinho aí, mastigado. Mévia, arrependimento posterior não cabe em roubo, apenas em furto. Exatamente, foi o que eu acabei de dizer, cidadão. Não foi, não? Foi o que eu acabei de lhe dizer, não? Mévia e Pietra, rapaz, as criatividades, né? São amigas e cada uma delas tem um filho de 4 anos. As crianças estudam na mesma escola e quando Pietra estava doente, permitiu que Mévia levasse seu filho as bancas de questões. Levasse, quem leva alguém a algum lugar. Olha o erro de regência aqui, ó. Uma banca de concurso errando em regência, faltou crase aqui. Seu filho a festa de aniversário de amiguinho em comum. Logo que chegou, Mévia achou o salão de festas inadequado para crianças de 4 anos e passou a monitorar de perto as atividades das crianças. Então, uma mãe pegou o filho e disse, toma, leva esse diabinho, esse satanazinho contigo, que eu quero ter um descanso hoje. Não é assim, mamães? Que a gente faz, papais e mamães, leva. Hoje eu quero namorar com a mãe, leva esse menino, leva, vai. Aí leva. Aí, a partir do momento que ela levou o menino, ele está sob inteira responsabilidade dela. Aqui eu não preciso nem terminar de ler para você, para dizer que nós estamos dentro do artigo 13º, lá no parágrafo 2º, nós temos a figura aqui do agente garantidor, também chamado de garante, se você quiser. Agente garantidor. Professor, quem é agente garantidor? Quem tem poder, dever legal de agir, nós, futuros policiais. Segundo, quem assumiu para si a responsabilidade, ou seja, a cidadã da questão. Terceiro, quem com seu comportamento anterior criou o risco. Por exemplo, você está na baladinha com um boy, quem está aqui? Deixa eu ver. Por exemplo, aqui, vou arrochar aqui, Amandinha. Amandinha, tu tá na baladinha com o boy. Aí tu não sabe nadar, o boy te encheu de birita, ó. Aí ele diz, eu vou te jogar na piscina. Aí tu diz, não me jogue não, que eu não sei nadar, eu vou morrer, infeliz. Aí ele diz, mas eu vou te jogar, pode deixar que eu te salvo, mulher. Oxe, confia em mim não, rapaz, eu sou moleque doido. Aí ele, taca a Amandinha na piscina. A Amandinha tá, não, eu vou morrer, não, a água entrando. Ei, cidadão, a partir do momento que tu jogou ela na piscina, te vira pra tirar ela lá de dentro. Te vira, porque com seu comportamento anterior, jogou ela lá dentro. Você assumiu o risco do que vai acontecer. Então, te vira. Se a Amandinha é outra Amandinha, não é você não. Se a Amandinha vier a óbito, você se fufu. Você é Alex Rocha. Pronto. Você, Alex Rocha, teria se fufu. Beleza? Então, quem é o agente garantidor? Poder, dever legal de agir. O salva-vidas, por exemplo. Quem vai para a praia em Recife, vê muito, né? Se tiver algum pernambucano aqui, pode se identificar. O salva-vidas, cidadão, ele tá lá, a função dele é evitar que tu morra. É o jet ski, é a boia, te vira, é tua função. O policial, tu tá paisano, tu é agente da Polícia Civil do Piauí, tu é policial penal. Policial penal. Veja bem, que muita gente não sabe, tu é policial penal. Tu tá passando, tu viu um cara sendo roubado, filhote, saca a arma e diz, bora, preso, mãos ao alto. Por quê? Porque você tem dever de proteção. Beleza? E, no caso aqui, da mãe que levou o filho da outra. A partir do momento que ela levou, é como se o filho fosse dela. Então, te vira.
Qualquer coisa que acontecer com a criança é responsabilidade sua. São as 3 hipóteses aí do agente garantidor. Então, continuando aqui, passada 1 hora de festa, e após beber algumas taças, a Mévia besta disse, não, o menino também, primeiro não queria, tal, mas chegou o boy, jogou uma conversa bonita, ela, puf, taca a birita. Mévia esqueceu que tinha levado o filho de Pietra, rapaz, é muito uma Samanta mesmo. E justamente por achar o espaço inadequado, foi embora com o filho, esquecendo a outra criança. Pensa numa colega boa. A criança que ficou sozinha, se a vigilância de quem quer que seja, acabou caindo em um dos brinquedos, vindo a óbito. Inclusive, eu não gosto nem de falar isso aqui, porque eu tenho 2, né? Chega da arrepio. Diante da situação hipotética e delimitando a questão, estava lá embaixo, eu nem vi, eu anotei que estava nem agora que eu estou vendo. A questão, as regras relacionadas à relevância da omissão, artigo 3, parágrafo 2º, agente garantidor, assinale a alternativa correta. Eu já respondi para você, ela é agente garantidora. Gabarito está bem aqui, ó. Mévia não ser da mãe da criança, não tinha por lei o dever de garante, está fora, não tinha, mas ela tem. Letra B, Mévia, ao se comprometer por levar a criança à festa, assumiu o dever de garante, podendo a ela ser imputado, podendo, leia-se, toda vez que tu lê podendo em direito penal, significa devendo, viu? Esse podendo aqui, né, que pode sim ou não. Em direito penal, podendo é devendo. A ela ser imputado o resultado morte a título de omissão imprópria, gabarito letra B, de beleza pura, sem choro nem vela. Agora, atenção, para nós que faremos concursos de NUCEP, Polícia Penal, Polícia Civil, a gente para aqui. Por quê? Porque a gente não tem entendimento de Tribunal Superior. Agradeçam, inclusive, você que reclama da NUCEP, levante as mãos para o céu e diga, meu Deus, obrigado pela NUCEP existir. Porque a NUCEP não cobra jurisprudência, decisões jurisprudenciais de tribunais superiores. Já pensou se cada casozinho do CPP, do CP, tu tivesse das legislações penais, das legislações processuais penais, tu tivesse que aprender cada uma das resoluções do STJ, do STF, do Conselho Nacional de Justiça, você já pensou? Então agradeça no CEP é letrinha de lei, decorou o artigo 3, parágrafo 2º, tu mata a questão. Por que eu estou fazendo a ressalva? Porque caso você que esteja me assistindo vá fazer prova que seja Instituto OCP, FGV, ou seja lá qual for, IBFC, IBAD, DECAN, IDECAN da vida, lá cai jurisprudência. E a letra C diz o seguinte, presta atenção comigo, filhote, ó, porque eu te dou tudo aqui. Mévia, embora tenha o dever de garante, por se comprometer a levar a criança à festa, não tinha como prever e, por conseguinte, evitar o resultado decorrente de uma fatalidade, que foi o fato dela ter esquecido a criança e a criança ter se acidentado, não podendo a ela imputar a morte a título de omissão imprópria. Se essa questão é da IDECAN, ela seria anulada, porque a letra C está correta de acordo com os entendimentos de tribunais superiores. É a coisa do salva-vidas. Na praia de Macapá, tem que ter um salva-vidas. Aconteceu que, na segunda-feira, o salva-vidas era José João. Só que José João pegou uma gripe descamada, ele estava ardendo em febre, ele não foi trabalhar. E não tinha nenhum outro salva-vidas que o pudesse substituir. Uma pessoa lá se afogou e morreu. Se for só o texto integral da lei, ele tinha se fufu. Por quê? Porque te vira, tu é o salva-vidas, tu tem o dever de agente garantidor. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, os tribunais superiores entendem que, se você não tinha como evitar, se uma situação como essa, né, uma situação fatídica, de o cara adoecer, tu não conseguiu ir, o tribunal te diz, eu não posso condenar o cara porque ele ficou doente com 40 graus de febre e não teve como ir. Tá entendendo? Então, eu tô chamando essa ressalva para você que, porventura, vai fazer provas que cobrem jurisprudência, doutrina, jurisprudencial, entendimento de tribunais superiores, a letra C é que seria a correta. A letra C. Como você vai fazer Polícia Penal do Piauí, Polícia Civil do Piauí, Guarda Civil de Teresina, de Parnaíba, qualquer coisa que seja no CEP, não tem jurisprudência. Aí o gabarito é a letra B. Eu vi um caminhão de gente reclamando da questão, dizendo, meu Deus, mas tem que ser anulado porque o tribunal, filho, é no CEP. Eu vivo dizendo para os alunos, ei, no CEP não tem jurisprudência. Não tem doutrina, não tem jurisprudência. É letra de lei. E pela letra de lei, gabarito, letra B. De bola. Tranquilo? Tranquilos? Uma OAB. É tipo isso. É mais ou menos aí. Relevância da omissão. A babá, exatamente. Caso da babá também. Você assumiu o risco. Para você. Por isso que o gabarito é letra B de beleza pura. Partimos então. Que horas são, senhores? Nós já estamos indo para 11 horas da noite. É mesmo? Nós vamos fazer 1 hora de aula aqui, né? Se bem que o professor enrolou quase meia hora. O feminicídio, essa aqui é só para revisar. O feminicídio é forma qualificada de homicídio. Ei, o que é o feminicídio? É o assassinato de mulheres em razão da sua condição feminina, principalmente presente nas relações domésticas, familiares, empregatícias. É o marido que mata a mulher, começa na Maria da Penha, termina em feminicídio. Tu pode ver, todo o caso de Maria da Penha é difícil não terminar em feminicídio. Beleza? Professor, mas um cara discutiu com uma mulher no trânsito, ele estava no carro dele, a mulher trancou ele. Aí um disse, fera da gaita, outro disse, fera da Xuxa, fera da gata, fera da Xuxa. O cara puxa o revólver e puf, mata a mulher. É feminicídio? É não.
Porque ele não sabia nem que diabo era a mulher, ali é crime no trânsito. Tá entendendo? É homicídio com mais crime no trânsito, vai entrar o 314 do CTB, vai entrar o 121 do penal. Tá entendendo? Feminicídio é por razões de convivência, de intimidade, é o marido que mata a mulher, é o empregado que assedia é o patrão que assedia a empregada, assedia, até que um dia ela diz, não, me solta, ele vai e mata ela com raiva, seja lá por que for. É isso. Beleza? Inclusive, eu até já dei o gabarito da questão. A pena deve ser objeto de acréscimo de 2/3 quando a vítima é menor de 14 anos, em menosprezo ou discriminação à condição de mulher? Não, aqui já é a própria definição do feminicídio. Se cometido de tortura? Não. Por não aceitar o rompimento de relação amorosa? Não. A qualificadora está aqui, ó. O aumento, perdão, da qualificadora está aqui. Se cometido por empregador. Lembrando que, anote, Bisonho, anote, feminicídio é forma qualificada. Olha esse nome aqui, ó. Qualificada. Professor, onde é que eu tenho as hipóteses de crime qualificado? Crime qualificado você encontra no artigo 121, parágrafo 2º. Artigo 121, parágrafo 2º. Qual é a pena, professor? Reclusão. De quê, professor? De 12 a 30 anos. Porque lá no artigo 121, parágrafo 1º, que é o tipo penal mais simples, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20. Só que se tu for enquadrado, motivo torpe, fútil, emboscada, queimado, menor de 14 anos por causa da lei do meninozinho lá, que eu esqueci o nome, do filho do vereador lá do Rio de Janeiro. Meu Deus, como é o nome do meninozinho, cara? Eu esqueci, que foi incluído agora. Menor de 14 anos era majorante, agora não é mais majorante, agora é qualificadora. Viu? Você matar uma criança menor de 14 anos agora é crime qualificado. Beleza? É crime qualificado. E se é crime qualificado, Bisonho, todos os itens do artigo 121, parágrafo 2º, que são os itens que falam da qualificadora, anote, qualificadora, eles são, ora, pois, todos crimes hediondos. Todo crime qualificado, ele é hediondo. Quem te diz isso? Lei 8.072 de 1990, lei de crimes hediondos. Vocês estudaram, foi a primeira aula de legislação especial lá com o professor Guilherme, beleza? Todos os crimes qualificados, ou seja, todos os crimes expressos no rol do artigo 121, parágrafo 2º, são crimes qualificados, doravante são hediondos, definidos pela Lei 8.072 de 1990, pena, reclusão de 12 a 30 anos. E se foi cometido pelo empregador, como no caso do feminicídio, essa pena ainda será acrescida 2/3. Henri Borel, obrigado. Obrigado. Lei Henri Borel. A Lei Henri Borel, muito obrigado, você que me lembrou. A Lei Henri Borel, ela diz o seguinte: Henri Borel é aquele meninozinho, filho daquele vereador maldito, filho não, enteado daquele vereador do capiroto lá do Rio de Janeiro e daquela mãe do demônio também, que permitiu, que foi torturado, lá morto e tal. Por conta da Lei Henri Borel, de 2022, inclusive, do ano passado, o homicídio contra criança menor de 14 anos saiu de majorante e passou a ser qualificado. Ele saiu das hipóteses de majorante, lá no artigo 121, e passou aqui para o parágrafo 2º como crime qualificado. Da mesma forma, crime hediondo. Tranquilo, obrigado aí pela lembrança do nome da lei. Quem foi que me lembrou disso aqui? Foi o Alex Rocha, obrigado. Em relação aos crimes contra a pessoa, assinar a alternativa incorreta, ele quer errado. A pena do crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, isso aqui é artigo 124, não é isso? 124, se não me falha a memória, 123 ou 124? Acho que é 124. É? Ou 128? Enfim, não lembro mais. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, correto? É duplicado, exatamente. Se o crime é por motivo egoístico, torpe ou fútil, é isso, tá certo. A pena do crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação é duplicada se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Não. Aí, nesse caso aqui, por rede de computadores, rede social, não é duplicada, é aumentada. O texto é assim, ó, é aumentada até o dobro. Tem diferença, viu? Duplicada é uma coisa, aumentada até o dobro é outra. E aqui, ora, pois já é o gabarito da nossa questão. Direito penal usando a veia, meu amigo. Tem que lembrar de tudo isso aqui. Eu tô até batendo cabeça aqui também, para lembrar de tudo. A pena do crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação é duplicada se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, correto? Responderá por homicídio quem instigar o suicídio da pessoa menor de 14 anos e o ato se consumar em morte, correto? É qualificado o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação, se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, correto também. O gabarito está lá na letra B. Não é duplicada, é aumentada até o dobro. Professor, mas só isso aí, no certo e na veia, senhores. É letra de lei, é decorar a letra de lei. Não tem
para onde correr. E para a gente fechar nossa aula de hoje, uma aulazinha aí para finalizar, para caracterizar o crime de roubo impróprio. Opa, peraí. Roubo próprio e roubo impróprio. A grave ameaça ou a violência deve ocorrer. Pessoal, o que é roubo próprio e o que é roubo impróprio? Lá no roubo próprio, ele admite o quê, pessoal? Ele admite violência própria e imprópria. Certo? E a grave ameaça tem que ser antes da subtração. A grave ameaça precisa ser antes da subtração. Rapaz, que eu tô ativando todos os chakras da memória para lembrar de tudo isso aqui. Já no roubo impróprio, ativando o Goku Super Saiyajin aqui, para estar lembrando disso aqui tudo. Lá no roubo impróprio, ele admite somente violência própria ou imprópria, meu Deus. Ai, Jesus. No roubo impróprio, ele admite somente violência. No roubo impróprio, violência imprópria. Meu Deus, eu tô com medo de estar cometendo um crime aqui. Violência imprópria. E a subtração da coisa e a caracterização, a grave ameaça tem que ser depois da subtração. Se eu tiver errado qualquer coisa aqui, me corrijam aí se alguém souber. Mas eu acredito que é isso aqui. Eu tô certo mesmo, meu Deus? É isso aqui mesmo? O artigo da questão passada, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar nela, que eu nem lembro qual era a questão. Em relação aos crimes contra a pena do induzimento. Pois é, eu estou tentando lembrar se é o 128 ou se é o 100. Eu acho que é o 128, meu bem, você perguntou. Mas você forçou agora, que eu não estou lembrando agora exatamente. É o 128, não? Instigação ao suicídio. Alguém bota aí, dá um Google aí e pesquisa o Código Penal. Aí, meu amigo, eu lembrar de todo o Código Penal, eu lembro de quase todos, mas de vez em quando dá uma falha assim, mas se eu não me engano é o 128 aqui. É o 124, eu estou numa dúvida terrível aqui. Certo? Certo. Então, o roubo próprio, ele admite violência própria. Professor, o que é violência própria? É a violência de fato. Aquela violência concreta. E o que é violência imprópria? É aquela que reduz a capacidade de ação da vítima, reduz a capacidade. Como, por exemplo, o álcool. Você embriagar a pessoa para depois roubá-la. Você reduziu a capacidade de reação. Violência própria, a violência mesmo, é dar um murro, apontar uma arma. Beleza? Essa grave ameaça, ela precisa ser antes da subtração do roubo próprio. Já no roubo impróprio, é depois da subtração da coisa móvel. Então, ele está dizendo para caracterizar o roubo impróprio, letra D de dado, depois da subtração da coisa móvel. Beleza? Ao 122, né? Obrigado. Aqui, para lembrar, é duro. Ao 122. É isso mesmo. Acho que. Quem tá aí? O feminicídio é lá no 127, é isso? Rapaz, não vou lembrar. Eu sei que os crimes contra a vida vai do 121 ao 128. Agora, para lembrar exatamente cada um deles, feminicídio é o 127. Relembrei quem está aí olhando aí. Está dentro do Código Penal. Qual é o feminicídio? É o 127 ou 128? Me diga aí, é o 123? Eu não lembro mais, não. Eu lembro dos artigos, mas qual é qual? Agora também não lembro, não. Beleza, senhores? E é isso. De novo, roubo próprio admite violência própria, que é a violência de fato, ou violência imprópria, que é aquela que reduz a capacidade. E essa grave ameaça precisa ser antes da subtração. Ou seja, eu primeiro aponto a arma para ti e digo, passa. Aí, beleza, foi antes. Já no roubo impróprio, a violência imprópria aqui no caso, ou seja, aquela que reduz a capacidade, ela vem depois da subtração da coisa móvel. Ele quer o roubo impróprio, então é depois da subtração da coisa móvel, gabarito, letra D de doido varrido da cabeça. Show de bola, senhores. Está aí o gabarito para os TEDs. Está aí o gabarito para os TEDs. Beleza? Uma horinha de aula. Tá bom. Sexta-feira, sextou. Boa noite aí para quem ainda vai estudar. Para quem vai tomar cervejinha agora, que já cumpriu suas obrigações, ou seja, o professor de vocês, que agora vai tomar aqui só duas. Aí durmo feito um bebê até amanhã. Até 5 horas da manhã. 6 horas. Valeu, senhores. Muito obrigado aí pela presença. Espero que tenha ajudado vocês aí de alguma maneira. Vocês gostaram da aula? De verdade? Deu para revisar aí algumas coisas? Foi bom mesmo? Foi prazeroso para vocês? Bianca, você vai mandar esse link aí ou não? Não entendi o que você falou. Fala no chat, por gentileza, que a saída de áudio aqui para mim tá arrugada. Você vai mandar o link. Se puder falar mandar o link. Não, eu não consigo me ouvir. A saída de áudio aqui não dá para ouvir. Se você puder falar no chat aí. Muito obrigado, valeu Virgílio, valeu Amandinha, João Marcos, todo mundo aí que estava participando. Anotações, tranquilidade. Valeu, senhores, muito obrigado, fiquem com Deus, beijinho no coração e até a próxima.